Então, gente, boa tarde, né? Agora nós daremos início ao nosso primeiro episódio da segunda temporada do projeto English Talks, com o tema que todos nós já sabemos, né? Que é como destravar a conversação em inglês. Nós temos aqui hoje conosco os professores Tiago Macedo e o professor Jonieri Rubim. O professor Tiago é do IFMA de São Raimundo das Mangabeiras e o professor Jonieri é de Caxias, do campus de Caxias Maranhão. Então, vamos começar com a fala do professor Tiago nas apresentações, depois passaremos para o professor Jonieri. O professor Tiago, ele é licenciado em Letras Português e Inglês pela UEMA, é especializado em docência universitária pela UNASP, possui mestrado em Memória, Linguagem e Sociedade pela UESB e é professor do IFMA de Mangabeiras. Professor Tiago. Com o senhor. Good afternoon to everyone. Olá, Sabrina, obrigado. Good afternoon to everyone. For me, it's a great pleasure to get started the second season English Thoughts with the presence of many people, including teachers, like teacher Diego Pinto, Gilbert. Welcome to our webinar, and I hope we can get acquainted very well and learn to each other, because I know you can teach us as well. Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda temporada do projeto English Talks, certo? Estamos muito felizes com a presença de vocês e, sem mais delongas, eu vou iniciar minha apresentação. Tratando sobre esse tema, como destravar a conversação em inglês. Tá aparecendo aí, Sabrina? Tá sim, professor, tudo certo. Ok. Então, como destravar a conversação em inglês? How to unlock conversation in English. Esse termo destravar, né, tem sido muito usado no cotidiano, virou um modismo, e aí nós trouxemos essa temática, né, esse termo, esse verbo, dentro da temática da conversação, né, e de uma competência tão importante, que é a competência do speaking. Então, eu trago aqui na introdução alguns memes, né, um GIF também. Let's chat, shall we? Né, vamos bater papo, vamos conversar, tá bom? Beleza? E aí nós temos um bebezinho também ao celular, né, conversando, né, impressionada, surpresa. So, let's talk about it. Então, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre esse assunto. Na parte de baixo, aí nós temos aí um meme com o Leonardo DiCaprio, né, na cena do filme The Great Gatsby, né, o Grande Gatsby. E aí ele sugere, né, if you enter this conversation, it better be with a meme. Né, se você quer iniciar essa conversação, é melhor iniciar com o meme. E por último, a imagem que tem a ver com o título, né, uma série de pessoas aí que estão travadas, por assim dizer, estão fechadas, talvez limitadas a um novo saber, a um novo conhecimento, e aí você vê uma pessoa, né, destravada aí, abrindo a sua mente para o aprendizado de algo novo. Né? São algumas imagens para reflexão. E eu gostaria de iniciar a nossa breve conversa, pontuar alguns tópicos importantes no que diz respeito a myths. Mitos associados à questão da fluency, da fluência, né, do desenvolvimento da fala. Existem alguns mitos que estão sendo construídos aí e propagados ao longo do tempo no que diz respeito à fluência, né, o domínio da oralidade, da fala, que digamos assim, uma das habilidades mais comuns quando a gente pensa na ideia do domínio de uma língua estrangeira, né? Ainda que envolva outras habilidades receptivas, como listening ou reading, e habilidades produtivas, como o writing, nós pensamos em imediato no speaking, né? Quando se trata de domínio de idioma. E aí eu trago para vocês alguns mitos. O primeiro deles
your age. Tem pessoas que dizem aí que o fato de você ter uma determinada idade, né, vai fazer com que você tenha uma grande dificuldade de aprender uma língua adicional ou uma língua estrangeira, como o inglês. E, embora as pesquisas na área da cognição, da neurociência, têm nos mostrado que quanto mais cedo uma criança entra em contato com um idioma, melhor as suas conexões neurais, elas possibilitam esse desenvolvimento de quantos idiomas, seja a língua materna, seja as línguas adicionais que ela estiver em contato, ela poderá aprender com uma agilidade muito grande, dado o desenvolvimento do seu cérebro e das suas conexões neurais. É fato também que não importa a idade que você tenha, você tem condições sim de aprender um idioma, certo? Porque nós, seres humanos, o nosso cérebro tem essa capacidade incrível de aprender coisas novas. E eu falo pelo meu próprio exemplo, né? Eu sempre gostei muito de inglês, mas o meu aprofundamento maior em termos de curso, em termos de também essa capacitação individual, buscando outras alternativas além do curso de idiomas, foi quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Então, eu já tinha por volta de 14 ou 15 anos. Então, não importa a sua idade, né? Se você tiver discipline, focus, attention and purpose, you will learn English. Né? Se você tiver tudo isso, propósito, disciplina, foco, você com certeza aprenderá a língua inglesa, especially speaking, principalmente speaking. Um outro mito é a questão do fear of making mistakes, né? Medo de cometer erros. E aí eu trago até uma frase que diz o seguinte: making mistakes is better than faking perfections. Então, cometer erros é melhor do que falsificar perfeições. Isso é algo que eu, como professor de língua inglesa, tenho notado muito nos alunos, nos estudantes brasileiros. Nós, talvez por essa herança gramatical da nossa história, no ensino de língua portuguesa e, de certa forma, também do inglês, nós nos preocupamos muito sobre como vamos falar, ao invés de falarmos. Em outras palavras, a gente foca muito na precisão gramatical, no accuracy, e deixa de lado um pouquinho do fluency. Como se a gente tivesse a impressão de que alguma pessoa vai nos acusar, vai nos corrigir, né, e assim vai nos deixar retraído. E a gente não pode pensar dessa forma. O aprendizado, você vai cometer, né, talvez alguns deslizes, alguns desvios, mas isso é parte do processo. Você aprende por meio desses erros. Eu lembro uma vez, quando eu estava no meu intercâmbio, no programa PDPI, acho que os professores de inglês devem conhecer, da Fulbright, em parceria com a CAPES e em parceria também com a Embaixada Norte-Americana, que eu estava no aeroporto de Miami e estava com medo de perder o voo seguinte, porque eu tinha que pegar a bagagem e despachar novamente. Né? Eu ia despachar a bagagem para Orlando. E aí procurei naquele aeroporto de Miami, um aeroporto enorme, e não encontrava minha bagagem, eu fiquei meio que desesperado. E num dado momento eu cheguei lá para um funcionário e perguntei onde poderiam estar minhas malas em inglês. E aí ele notou que eu estava muito nervoso e perguntou para mim o seguinte: how much luggage do you have? Quantas bagagens você tem? Por incrível que pareça, no nervosismo, eu entendi: how much money do you have? Quanto de dinheiro você tem? Então eu já estava a ponto de pegar a carteira e tirar algumas notas para mostrar os dólares que eu tinha ali. Mas ele percebeu que eu estava muito nervoso e falou assim: hey, listen, calm down. How much luggage do you have? Quantas bagagens você tem? Aí eu entendi e aí respondi para ele e consegui logo depois encontrar minha bagagem. Então, no fear of making mistakes. It's part of the process. You can remember all the rules of grammar. É um outro mito também que tem a ver com o que eu falei anteriormente, né? Você não vai conseguir lembrar de todas as regras da gramática. E aí, o importante, acima de tudo, claro, né? Eu tenho que me fazer entendido e procurar entender as pessoas. Mas eventuais erros de gramática, dificilmente as pessoas vão ficar ali te corrigindo. O mais importante é o que você tem a dizer, o que você tem a comunicar a elas. Tudo bem?
You need to travel to be able to speak English fluently. Então, você precisa viajar para ser capaz de falar inglês fluentemente. Isso é um outro mito. É bem verdade que uma experiência no exterior, um intercâmbio, vai te dar oportunidades culturais e de imersão muito grandes. Mas, se você já tem uma prática constante de exercitar o seu inglês com diferentes estímulos, ouvindo música, assistindo a filmes, séries, em grupos de WhatsApp, Telegram, em redes sociais como Facebook e Instagram, e você interage com as pessoas em inglês, usando áudios, né, usando os diferentes recursos multissemióticos, você tem condições de adquirir essa fluência, esse domínio da língua, você se comunicar oralmente em inglês, sem a necessidade de ir para o exterior. Aí você pode se programar depois para ir para o exterior, apenas para ter essa vivência, né, cultural, que é muito importante, essa bagagem cultural, intercultural, que todo aprendiz de língua adicional, de língua estrangeira, deve ter. E, por fim, para fechar essa primeira parte dos mitos, there are no other people around me speaking English. Ah, uma desculpa, né? Não tem outras pessoas ao meu redor falando inglês, então não devo falar inglês. E isso é um ponto para a gente questionar. Eu acabei de falar de vários recursos que estão à nossa disposição, né, no século XXI. E, no fim das contas, quem é o responsável pelo meu aprendizado de uma língua adicional? São as outras pessoas ou sou eu? Né? Então, eu tenho que assumir essa responsabilidade e não ficar terceirizando isso para outras pessoas e dando desculpas escusas do tipo de, porque meus irmãos não falam, eu não vou falar. Não. Né? Se você tem esse foco, você tem esse objetivo de que o inglês pode te projetar para grandes propósitos da sua vida, né? Use outras alternativas. Alright? Let's go on. Vamos prosseguir. E agora nós vamos falar de algumas práticas importantes para desenvolver a conversação, envolvendo, inclusive, outras habilidades ou competências importantes dentro do estudo da língua inglesa. A primeira delas é o vocabulário, certo? Ilustrado por essa imagem que nós temos aqui. E aí o exemplo que eu trago para vocês, né, e já aproveito para dar uma dica muito importante, quando você for aprender vocabulário, uma estratégia muito importante, gente, é aprender de uma maneira temática, aprender por tópicos, não palavras isoladas, mas expressões, considerando os contextos comunicativos mais diversos possíveis. O exemplo que eu trouxe para vocês foi um exemplo associado aí a Jobs and Occupations. Esse exemplo foi retirado de um livro que eu gosto muito de trabalhar com meus alunos, que é o Como Dizer Tudo em Inglês, livro de atividades, escrito pelo professor Ron Martinez, que atualmente é professor da Universidade Federal do Paraná, aqui no Brasil. Então, vocês vejam aí, à esquerda, né, ele trabalhou nesse livro com a questão de linguística de corpos. Então, ele pegou as expressões que são faladas no dia a dia, o inglês prático, certo? E associou a expressões também comuns, equivalentes, usadas na nossa língua. E então nós temos alguns exemplos delas. Né? I'm a professor at IFMA. Are you familiar with it? I work for HISA, que é uma empresa aqui do setor do agronegócio aqui da nossa região. I study law. It's a small big office. My company is based in São Luís. I work as an engineer. I work as a kind of designer. I guess you could say I'm a kind of advertising professional. Basically, I write reports. I started working there in 2010. I've been working there for 6 years. I started working there because the company invests in its professionals. Eu não vou falar a tradução, você está acompanhando aí, mas veja, eu coloquei em negrito essas expressões porque são expressões que você precisa praticar, precisa conhecer, porque elas vão servir de base para você formular inúmeros outros enunciados no que diz respeito a este tópico de occupations or jobs, né? Profissões, ocupações, tá certo? E os termos que estão sublinhados são termos que são passíveis de ser changed, de serem mudados, né? Você pode adaptar dentro da sua realidade. E aí no livro do professor Martinez, ele traz alguns exercícios para você praticar, para você memorizar, para você entrar em contato, né, continuamente com esse vocabulário que você aprendeu e que é fundamental
Ninguém consegue ter fluência, ninguém consegue desenvolver speaking, gente, sem aquisição de vocabulário. Então, você tem que criar estratégias, métodos, meios para você desenvolver o seu vocabulário. E aí nós temos alguns exemplos com as expressões que eu acabei de falar para vocês, que estão em negrito, e as lacunas para você preencher de acordo com a sua realidade. According to your situation, according to your reality. Alright? Outro ponto também importante, né, uma estratégia muito importante para o aprender a fala, desenvolver a fala, melhor dizendo, grammar, a gramática, certo? Que, né, de certa forma, tem sido estigmatizada ao longo dos tempos no estudo da língua inglesa. Nós já tratamos disso na primeira temporada, foi o nosso primeiro webinar sobre estratégias alternativas para se trabalhar a gramática, mas aqui eu trato a gramática com foco de ensinar o speaking, de desenvolver o speaking. E aí o exemplo que eu trago aqui, por exemplo, é de uma expressão em inglês, né, usando o present perfect, que é o I've just, certo? O I've just quer dizer eu acabei de. Então, você, entendendo essa expressão, você vai ver que é uma dos usos do present perfect para falar de ações recentes, ações que acabaram de ser realizadas. Né? E aí eu trago alguns exemplos. Trouxe exemplos variados aí, porque eu sei que tem públicos muito diversos, certo? Que estão acompanhando o nosso webinar. Então, o primeiro deles, I've just watched the German series Dark first season. Eu acabei de assistir a série alemã Dark, a primeira temporada. I've just played Batman Arkham Knight. Eu acabei de jogar o Batman, né, Cavaleiro de Arkham. I've just read Animal Farm. Eu acabei de ler Revolução dos Bichos, livro muito famoso de George Orwell. I've just bought a new bicycle. Eu acabei de comprar uma bicicleta nova. E ainda, I've just finished a MOOC course. Eu acabei de finalizar um curso MOOC, né, que é um Massive Open Online Course, né, um curso online, aberto, gratuito, né, e que tem aí vários conteúdos sendo tratados ali, ok? Um outro exemplo que eu trago para vocês de gramática para desenvolver o speaking é nesse contexto de pandemia, né, onde nós estamos, a maioria de nós estamos em isolamento social em nossas casas, mas onde nós gostaríamos de estar, né? E aí eu lembro de uma expressão muito usada em inglês com essa finalidade, que é o I wish I were. Eu queria estar onde? I wish I were at the beach. Eu queria estar na praia. I wish I were at the ski resort. Eu queria estar, né, no resort de esqui. I wish I were at Disney World. Eu queria estar na Disney. I wish I were at Machu Picchu, at Lençóis Maranhenses, at Poço Azul, né? Puxando a sardinha um pouquinho para nossa região aqui, da Chapada das Mesas, né? I wish I were on a cruise. Eu queria estar num cruzeiro, né? I wish I were at Gramado. Então, eu queria estar, e aí você finaliza o enunciado com diferentes lugares onde você gostaria de estar nesse momento. O meu próximo exemplo que eu trago é um exemplo associado à leitura e à compreensão auditiva, integrados. Assistam a esse trailer, por gentileza. They'll watch you, but they'll hate you. All time you're on stage. Couldn't help picturing you. It's so stupid. No, that's brilliant, because sometimes you're a bitch. I didn't mean that. You're a bitch. You're a bitch. Also, sometimes. This cognitive behavioral thing. Realigns your thinking to make healthy. Whispers you into it while you sleep.
finally getting my tongue in there and digging out all the rotten shit. I know people. We love humiliation. Can't not love. There's your second point, to make love to a pig. This is a joke, right? Ha ha, mine ho ho. It's real. Everyone will see it. The world will see it. Oh God, I can't watch this. Então, como vocês puderam perceber, eu trouxe um exemplo de uma série da Netflix, não sei quantos acompanham, Black Mirror. É uma série I highly recommended, eu recomendo bastante essa série, muito boa, muito interessante e muito reflexiva. E aí o exemplo que eu quero trazer para vocês é essa integração do listening, no caso do trailer da primeira temporada, que para mim também é uma das melhores, integrado ao texto, né, um texto introdutório, um texto genérico falando sobre a série como um todo, como vocês podem ver aí à direita. E, ao mesmo tempo, nós temos algumas perguntas e até sugestões de como você poderia trabalhar a conversação baseado em temas muito próximos da nossa realidade, né, com esse amplo desenvolvimento da informática, né, da tecnologia, falando sobre 3D printing, artificial intelligence, big data, drones, self-driving cars, social media, space travel, and virtual reality. E aí as perguntas, né? Which of the technologies have changed or are changing our lives? Which will probably change our lives soon? What unexpected consequences have these technologies had or might they have in the future? Então, quais das tecnologias mudaram ou estão mudando nossas vidas? O que provavelmente vai mudar nas nossas vidas em breve, né, com base nessas tecnologias? E que consequências inesperadas essas tecnologias tiveram ou poderão ter no futuro? E aí eu até trouxe aqui alguns exemplos de como você poderia iniciar essa discussão, né, essa conversa, esse speaking, para responder essas problemáticas, né? I think artificial intelligence have changed our lives because... Então, acho que a inteligência artificial mudou nossas vidas, porque I guess self-driving cars will, or may, or can change our lives soon, since, né? Então, eu acho que esses carros, né, autônomos poderão ou irão mudar nossas vidas em breve, já que, e aí você vai dar justificativa para isso, né, com base em vocabulário que você tem aprendido a respeito dessas temáticas. E I suppose that virtual reality might cause unexpected consequences due to. Eu suponho que a realidade virtual pode causar consequências inesperadas, devido a, né, e aí você vai indicar a causa. Bem, para fechar essas últimas técnicas de destravar a conversação, né, eu trago para vocês o exemplo de oral drills, né? Os drills são exercícios em que você faz substituição de algumas expressões, de alguns termos por outros. Tem especialistas que criticam, mas, por outro lado, existe muita evidência científica de pessoas, né, de estudos que foram realizados para mostrar que tem pessoas que aprenderam muito a conversação, desenvolveram a conversação usando drills. Então, eu trago essa sugestão para você. Talvez, para alguns, não soe muito legal, mas aí a gente vai apresentando outras alternativas. Nesse diálogo aí entre a Sandra e a Julie, elas estão falando sobre algo que elas poderiam fazer juntas. E aí, veja que são evocadas expressões do tipo, eu gosto de fazer tal coisa, né? E eu sou muito boa em tal coisa. Como, por exemplo, eu sou muito boa em desenho. E aí a Sandra, ela sugere, então, jogar um jogo de tabuleiro, né? E aí a Julie concorda,
e sugere aí o Scrabble, que aparece aí embaixo na tela à direita, certo? Que é um jogo de caça de palavras cruzadas, melhor dizendo. E aí ela aproveita para dizer que é muito boa nisso também. E aí a Sandra diz, vamos ver isso, né? Então, no drill, você substitui o que a Julie gosta de fazer por alguma outra coisa, né, por alguma outra ação, que fica a seu critério preencher, né, o I'm really good at, uma determinada ação que vai aparecer com ing no final, você substitui também, relacionado ao que você colocou anteriormente. A Sandra sugere, né, um determinado jogo, e a Julie concorda, né, dizendo, vamos jogar então um jogo tal, e eu também sou boa nisso. Ok? Para fechar, meu primeiro momento, e passar logo depois para a Sabrina e então para o Jonieri, eu termino falando do roleplay, que requer um pouco mais de criatividade por parte dos falantes, né, dos estudiosos, dos estudantes da língua inglesa, porque ali você vai criar uma situação, uma cena, né? E aí você tem algumas orientações, algumas prompts, como essa, por exemplo, o que é seguro para uma conversa rápida? Falar sobre o estado civil, problemas de saúde, salário, esportes, o clima, entretenimento. E aí, nós temos um exemplo abaixo, né, em que há um diálogo rápido, direto, né? Hi, how's it going? Pretty good. Hey, did you see that soccer game last night? I did. It's amazing to see our team play so well. I know. Hey, I should get going, but I'll call you later. Vejam, conversa rápida, criar, né, dando um modelo aí para que os estudantes possam criar essa situação, certo? No caso aqui falando de futebol. E aí nós temos algumas expressões para introduzir a conversação, conversation openers e conversation closers, expressões para encerrar, né, a conversação. Ok, gente? For now, that's all. Por hora, é tudo, certo? Agradeço a atenção e passo a palavra agora para a Sabrina. Obrigada, professor, pela apresentação. E parabéns, foi muito boa. Então, como eu havia dito, né, no início, se vocês quiserem fazer as perguntas, eu estou aqui anotando. E ao final, como teve o teacher Diego falou que quer falar, ao final você pode ligar o microfone e dar sua contribuição. Agora nós vamos continuar com a participação do professor Jonieri. O professor Jonieri, ele é formado também em português e inglês. Ele, pela UEMA, é especialista em ensino-aprendizagem da língua inglesa, possui mestrado em turismo e hotelaria pela Univale e é professor do IFMA Caxias. Professor Jonieri. Hello, everybody. Thank you very much, Sabrina. And I want to congratulate my dear partner, my friend, Thiago Macedo, for this spectacular, fantastic presentation. I want to say welcome to our webinar. Welcome to English Talks. E a gente fica muito feliz de ter, no momento, né, 55 participantes do nosso evento. Isso nos deixa com a certeza que a gente está fazendo um trabalho, né, um bom trabalho, e que a gente precisa realmente contribuir. Então, se sintam todos bem-vindos e bem-vindas, tá? E eu vou, então, começar agora a minha parte. Então, o Thiago, ele tem, assim, mais uma pegada, digamos assim, mais teórica, né? Ele é um estudioso da língua, né? Um linguista, é um cara mais focado, e ele sempre, nas apresentações, eu deixo a parte mais difícil para ele, que é a parte da teoria. Geralmente eu venho com essa parte de dicas, que é uma parte mais, digamos assim, mais leve, não é? Então eu trouxe hoje para vocês 5 dicas de como destravar a conversação em inglês. E, ao final, se nós tivermos tempo, eu trouxe também 3 aplicativos que eu chamei de tops, né?
fiz uma pesquisa, li algumas matérias, instalei no meu celular e eu trago no final o top 3 apps para se aprender, para se destravar, para que se melhore, para que se incremente a conversação, que é aquilo que nós sabemos que as pessoas têm mais dificuldade. Muito bem, eu vou fazer aqui a apresentação. Certo. Muito bem, pessoal. Eu, assim, me referindo à apresentação do Tiago, eu percebi que ele trabalhou de forma integrada, não é? Ele, na fala dele, para mim, ficou muito claro que ele disse que nós só podemos destravar a conversação se nós integrarmos com as demais habilidades, não ficarmos só focados naquilo que a gente quer, que é começar a falar, desenvolver a fala. É preciso que a gente também faça atividades de listening, atividades de leitura, né? Então, de estudo também gramatical, se for o caso, né? Então, eu achei assim fantástica a ideia do Tiago. Então, quando pensamos nessa temática de destravar a conversação em inglês, nós buscamos atender uma demanda muito grande de alunos e amigos e pessoas estudiosos da língua inglesa e amantes da língua inglesa que passaram, às vezes, quem sabe assim, a vida inteira estudando, fizeram cursos, alguns, outros estudaram por conta própria, e aí, quando chega na hora, não consegue. Então, nós trouxemos algumas dicas, tá? E nós vamos reiterar, nós vamos reforçar essa proposta do Tiago de trabalhar de forma integrada, tá? Então, por isso que eu vou apresentar nesse momento aqui a primeira. Surround yourself with English. Tá? Cerque-se, né? Fique cercado, né, do inglês. Crie uma atmosfera da língua inglesa. Né? O que está dizendo aqui? Change everything you can in your life to English. Então, música, só música em língua inglesa. Programa de TV, hoje nós temos Netflix, tem HBO, tem TV a cabo, tem uma série, tem satélite. Então, você pode colocar toda a programação em inglês. Séries, esquece, eu sou contra dublagem, eu sou contra. Tá, então, tudo em inglês. Filmes, smartphone, pegue lá no idioma do seu celular e ponha em inglês. Sistema operacional, computer OS, que é o Operational System, mude também lá no sistema operacional Windows ou qualquer outro Linux que você use, também ponha em inglês. E a sua mídia social toda. Tá? Então, você viver nessa imersão, né, do inglês, você respirar o inglês, isso vai com certeza corroborar, tá, para o ato da conversação. Quando você começar, então, a trocar algumas palavras, né, e criar um pouco mais de coragem, então. Eu queria, falando de mídia de social media, tá? Então, trago aqui, olha só, é uma porta, né? Você, então, precisa adentrar no mundo do inglês. E você vai, então, se cercar, né, de inglês para todo lado. Então, falando de social media, além do Facebook, do Instagram e do Twitter, uma rede social que eu recomendo bastante, sobretudo para quem está buscando entrar no mercado de trabalho, é o LinkedIn. Tá? Quem não tiver, abra uma conta, crie, tá? Porque o LinkedIn, na verdade, ele é um portfólio. Então, as empresas que estão em busca, né, de talentos, né, e de profissionais, muitas empresas já buscam, tá, o LinkedIn. E lá você tem um currículo em inglês, em português e em inglês. Você tem as suas habilidades. Tá? Então, essa é a dica. Uma outra dica para passar para a segunda, esse surround yourself with English, seria você começar a colocar em inglês o nome dos equipamentos na sua casa. Sobretudo se você for um aluno do início, um iniciante, do básico. Então, você pode colocar aqui wardrobe, ali você coloca TV set, aqui você põe door, e aí freezer, né? Refrigerator, fridge, você vai colocando os nomes para que o seu cérebro comece, né? Isso aqui é até uma dica para aquela questão de como pensar em inglês.
Eu e o Thiago já conversamos sobre isso. Essa temática, ela está na pauta. Quem sabe a gente prepara alguma coisa com relação relacionado a isso. Até porque surgiu um participante do nosso webinário, eu acho que do segundo ou terceiro, que perguntou: professor, como fazer para pensar em inglês? Eu não consigo, tenho que traduzir. Quem sabe? Mas eu já vou deixando uma palhinha aqui para você começar a pensar em inglês. Comece a colocar, a nomear os seus equipamentos na sua casa, tá? Para que o seu cérebro comece a enxergar, né? E ver tudo em inglês, tá certo? Mas vamos em frente, vamos à segunda. Talk to yourself. Mas como assim, professor? Eu vou começar agora a falar comigo mesmo? Vão dizer que estou com problema, sei lá, psiquiátrico, psicológico. Não, calma, vou explicar como que é. Aqui tem até uma brincadeira que diz assim: whenever you are home or alone somewhere else, you can improve English speaking with your favorite person. Who's your favorite person? Quem é a sua pessoa favorita? Você próprio, né? Você vai falar com você mesmo. Então, como que seria isso? Tem essa questão do espelho, né? Ele diz aqui: you got this, Doug. Look at you, Doug. Look at you. Então, ele está brigando com ele mesmo. Então, não recomendo que você baixe a sua estima. Não, não deve fazer assim. Você deve fazer assim: I literally talk to myself all the time. I love myself. Se você não gostar de si mesmo, quem vai gostar? Então, uma dica. Mas o que é esse talk to yourself? Brincadeiras à parte. Você começa, então, a pensar, a usar o vocabulário que você já adquiriu, né? Gramática e também o teu estudo, e começa a dizer assim, de manhã: today, what are my plans? Let me see. Você começa a dizer: I'm going to work, then I'll have a meeting, at noon, I'll have lunch, in the afternoon, I'll have another meeting, so in the evening, I'll go back home. Veja, você poderia estar falando isso em português, o teu planejamento do dia. Mas você, que é aluno básico 2, digamos assim, porque eu penso que o público-alvo deste webinário, pela proposta de como destravar, né, a conversação, já deva ter básico 2 para cima. Você precisa só destravar, não é isso? Então, você já tem esse know-how, você já pode. Você pode falar do dia anterior também, né, em inglês, sozinho. Sozinho. Eu, inclusive, trouxe aqui um vídeo para ilustrar, na verdade, para brincar um pouco. Mas vejamos aqui. Para descontrair um pouco. Falar em público já é um pouco mais complicado. Mas tem um outro exemplo aqui, gente. Olha. There's no way Sarah likes Elijah's ugly eyes. Like, come on, bro. He's ugly. Like, that's even a new goal for her. I know what you're saying, but listen, Sarah has to. Who are you talking to? I was just on the phone, but your phone is right there. Oh, I was just having a self-reflection. Were you talking to yourself? No. Gente, eu vou deixar o link, tá, no final, eu já passei para a Sabrina. Eu vou deixar o link com a Sabrina e ela vai postar no final, quem tiver curiosidade, então, né, de assistir o final, né, dessa história. Então, brincadeiras à parte,
é muito salutar mesmo que você fale, você vai dirigindo, de repente, o que você vai executar mais na frente no trabalho, e você começa a falar da sua rotina diária, e isso eu faço e tem dado muito resultado, inclusive porque eu estudo também outras línguas, né, e eu tenho feito isso, e fica aí essa dica, tá? Aqui estão os links, eu vou passar, a Sabrina vai passar para vocês, passemos a terceira, para que eu não estoure o meu tempo aqui. Sing along to English songs. Isso mesmo, pessoal, tá? A dica é a seguinte: mas eu não gosto de cantar. Bem, se você não gosta de cantar, não se sente à vontade, você pode ler em voz alta a letra da música. E aí, se você tiver dificuldade com a pronúncia, você põe a música e ouve e verifica a pronúncia, ou seja, é um recurso para estudar, tá? É um recurso. Então, a gente recomenda, eu mesmo comecei a estudar lá quando eu era adolescente com músicas, traduzindo música, ouvindo, repetindo. Então, é sim um recurso que pode melhorar a tua conversação. Eu mesmo conheci uma garota que ela falava espanhol em nível básico, talvez básico 2, e eu perguntei onde que ela estudou, e ela disse, não, eu aprendi só com música. Então, veja que realmente isso faz muito sentido. E se você tiver a disposição de cantar, né, aí fica um pouco mais interessante. Eu até trouxe aqui no YouTube um vídeo, tá? Para que vocês possam ver. Esse aqui, ó, Shadow Music, tá? Ele tem as letras, tá? Ele tem, quer dizer, tem muitos outros sites, mas eu escolhi esse Shadow porque shadowing é uma das estratégias que eu vou tratar daqui a pouquinho, por isso que eu escolhi esse aqui. Também vou colocar o link. Aí eu quero fazer uma demonstraçãozinha de uma música que é bem legal. Aí, gente, relaxar um pouquinho. A letra é um pouquinho triste, né? Nos ensina que a gente tem que cuidar das pessoas, né? Das pessoas que a gente gosta, porque qualquer hora ela pode, Papai do Céu pode chamar. It happens, but I probably deserve it. I try to do my best, but you know that I'm not perfect. Kittens, be praying for my health. And that's when I leave this earth, hoping you'll find someone else. There's so much you haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with your son. Estão percebendo, né? Que eu estive tentando acompanhar, né? Viram como tentar acompanhar a letra cantando, você praticando os músculos da fala, né? Porque é uma questão física mesmo. Aquela história de falar olhando para o espelho é também uma recomendável, porque a língua inglesa ela tem algumas pronúncias, algumas articulações aqui no aparelho fonador que difere da língua portuguesa. Então, é interessante também, você pode treinar com o espelho, falando consigo mesmo. E no caso das músicas, a gente recomenda bastante, tá? Vocês viram que eu tentei acompanhar, então esse esforço de tentar pronunciar, de tentar acompanhar, né? Ele é bem salutar e ele vai te ajudar, sim, bastante na conversação. Mas tem um aplicativo, que eu vou deixar também um link, chamado Lyrics Learning. Tem aqui um print dele, e eu vou passar aqui, inclusive o endereço na Play Store desse aplicativo. Olha, eu recomendo muito. A avaliação dele é 4.5, tá? Eu recomendo bastante, inclusive tenho no meu smartphone, tá? Então, vamos em frente. Penúltima. Use the imitation technique. Did you know that if you mimic someone's accent, you'll be able to better understand what they say? Tem que mudar aquela parte. Então, gente, desculpa aqui, probleminha técnico. Então, é a técnica da imitação. Senhores, todos nós, ou pelo menos a maioria, já teve algum ídolo, né? Alguém que a gente se espelhasse tanto, né? Ao ponto de imitar, né? Então, veja a criança imitando. É assim que se aprende, né?
Então, essa técnica, imitation, eu trouxe aqui um vídeo para fazer, um endereço do canal do YouTube para fazer a demonstração, e é um método que os japoneses, tá, eles gostam bastante. Só um segundo. Então, aqui, ó. Aqui o nome está shadowing, mas eles se equivocaram. Na verdade, essa técnica aqui, ela é imitation. Você repete 3 vezes sem ver a legenda, tá? E só depois da terceira que você vê com a legenda. E repete mais uma vez. Vamos demonstrar aqui. Tem um recorte aqui de Friends, que é uma série muito legal, né? Da Netflix. Nesse caso aqui, a repetição é de 5 vezes, né? Veja. Hey, oh, how did it go? Hey, oh, how did it go? Hey, oh, how did it go? Então, veja que a repetição é a mãe do ensino, né? E se você utilizar, no caso, a série Friends, que é o inglês americano, que são nativos e falam super rápido, né? Então, eu vou deixar esse site aqui japonês, que tem toda a primeira temporada de Friends. Tá? Então, vocês que são amantes, né, de séries, inclusive, sobretudo de Friends, olha aí. Olha que dica maravilhosa, né? Para você acelerar lá um pouco a tua fluência, melhorar a tua entonação e a tua capacidade de falar mais rápido. He walked me to the subway and said, "We should do this again." Então, veja. Então, gente, 5 vezes, né? Então, essa foi a técnica imitation. Deixa eu pausar aqui. Não consegui pausar. Desculpe aí o probleminha aqui. Não consegui pausar. Certo, agora sim. E a última, já finalizando o meu tempo, que é a The Shadowing Technique. Seria uma imitation technique, só que você não espera terminar, você tenta falar ao mesmo tempo. Então, qual seria a sugestão? Você vai selecionar um modelo, pode ser um áudio, tá? Pode ser a partir de série também, pode ser um vídeo no YouTube que tem a legenda, tá? Então, você seleciona o modelo, você ouve, no caso, se for vídeo, assiste, você pratica o shadowing, que seria a tradução seria um sombreamento, seria tem um termozinho da computação que fica melhor. Sobreposição é você tentar falar ao mesmo tempo. Claro que vai ter um delay, né? Então, eu já vi pessoas caminhando, tá, e falando inglês. Ele está fazendo shadowing. Ele está ouvindo um podcast que é de interesse dele, um assunto que ele selecionou, né? E aí você ouve ele falando, repetindo alto, você não sabe, ele está praticando o shadowing. Ele está tentando falar ao mesmo tempo. Então, essa técnica, ela pode sim, se for bem praticada, sobretudo alunos intermediário e avançado, ela pode melhorar a tua velocidade, a tua fluência da tua conversação. E aí, se você quiser gravar, né, que eu botei aqui como opcional, tá, e ouvir como é que ficou a tua gravação, também fica aí a sugestão. Tem aqui o endereço da plataforma TED. A plataforma TED, ela dispensa comentários. Eu já trabalhei, já disse isso aqui em outras edições. Você pode selecionar um texto do seu gosto, né, da sua área.
lá você primeiro assiste ao vídeo, ouvir para se familiarizar, depois você põe a transcrição e ela vai sombreando, olha como é shadowing, ela vai sombreando, tipo como se fosse um karaokê, e você vai tentando acompanhar, dizer ao mesmo tempo, né? E a repetição é a mãe do ensino, daqui a pouco você praticamente vai conseguir, se repetir muito, falar, né, naquela velocidade do falante nativo. Como é que está o meu tempo? Acabou o meu tempo. Então, nós vamos direto aqui para os top, né? Os 3. Olha, o aplicativo Top 3 é o Speaking, Speaky. Ele, por que eu fiz questão de trazê-lo? Porque ele é gratuito. Existem outros, como o Cambly, existe o iTalk, que são pagos. Existe o Tandem, que são pagos. Então, eu coloquei aqui na 3ª posição, vou deixar aqui com a Sabrina no final, super recomendo. O top 2 é o Speaking Pal, né? Speaking Pal também vale muito a pena, você tem interações, não ao vivo, mas você interage com o vídeo. O vídeo fala, e aí ele pede a tua resposta, você escolhe, lê, grava a tua voz, depois você pode comparar com o nativo, com a voz nativa, a sua gravação e pode refazer. Então, dá para interagir legal, sobretudo porque nós sabemos que há uma dificuldade muito grande de, né, encontrar pessoas que estejam dispostas, sobretudo nessa época de pandemia, a praticar, né, a fala conosco. E estrangeiro, esse nem se fala, né? Se fosse Barreirinhas, que Barreirinhas nessa época de agosto, né, agosto, setembro é férias na Europa, verão europeu, tem muitos turistas, mas agora com a pandemia tem um distanciamento social, tá? E top 1 é o Elsa, né? Elsa Speak. Então, ele recebeu aqui uma premiação, né, de um dos 5 melhores aplicativos que lidam com inteligência artificial. Então, ele dispensa comentário, vou deixar os links, super aprovo, recomendo. Aqui estão as referências. E aí eu vou finalizar dizendo, né, a Lisa Simpson, ela sempre irreverente, "Your world is incredible and you speak English." Em outras palavras, se você adquirir, se você conseguir realmente melhorar a tua conversação e as demais habilidades na língua inglesa, você pode galgar, né, aquilo que você almeja, você pode chegar mais distante. Então, eu peço desculpas pelos minutinhos que eu estourei, e aqui estão meus contatos, e-mail institucional, Instagram e o meu canal no YouTube. Muito obrigado pela atenção e Sabrina com a palavra. Obrigada, professor, e parabéns pela apresentação, muito boa também a sua e do professor Tiago. E agora nós estamos abertos para as perguntas. Durante as apresentações já tiveram bastante perguntas, né? Tiveram algumas perguntas para o professor Tiago, então vou começar com as perguntas para o professor Tiago, ok? Então, professor Tiago, a primeira pergunta que tem para o senhor é do Renato Vieira de Sá. Qual o nome do livro do professor Martínez? Perfeito. Obrigado pela pergunta, Renato. O livro é esse aqui, vou até mostrar para vocês, tá? Como Dizer Tudo em Inglês. Ele é um best-seller, certo? Foi muito vendido, teve várias edições. Inclusive, ele teve outras versões, né, em outros idiomas, né? Como Dizer Tudo em italiano, Como Dizer Tudo em alemão. E aí o livro acessório, esse que eu utilizei, inclusive, na minha apresentação, é esse, Como Dizer Tudo em Inglês, livro de atividades. Porque o Como Dizer Tudo em Inglês, de capa vermelho, ele é mais assim uma compilação de expressões mais usuais, né, em inglês e o seu equivalente em português. Já o livro branco, né, o livro de atividades, além das expressões, ele trabalha aí uma série de exercícios, né, dentre algumas técnicas que nós falamos aí, como role-playing, como drills e tantas outras atividades aí para aquisição de vocabulário.
Ok, professor, obrigada. Agora, o Celso Tonello, que perguntou como ter acesso ao primeiro webinar. Então, o primeiro webinar está no canal do professor Jonieri, não é isso, professor Jonieri? Então, se quiser assistir... Sim, por favor, muito obrigado, Sabrina, por lembrar. Por favor, se inscrevam no canal, por favor. Ative o sininho, tá tudo lá. Jonieri Rubim, tá? Jonieri Rubim, junto. Também, Sabrina, só complementando, além do canal do professor Jonieri, também está no canal do nosso campus, IFMA SRM. Então, né, aproveito também para fazer a propaganda aí do nosso canal, porque lá, além desses webinários, tem outros assuntos também, outros vídeos muito interessantes. Então, fica o convite para todos que estão nos assistindo. Ok, agora da Andressa Silva. Ela perguntou, o certo é assistir a série em inglês com as legendas em português ou assistir em inglês com legenda em inglês? Thiago, eu não sei, tu que fala, ou eu? Os dois, né? Então deixa eu falar logo. Aí nós pensamos, quem é a pergunta, muito obrigado pela pergunta, é bem interessante, tá? Pergunta da Andressa. Andressa, muito obrigado, Andressa, pela sua pergunta. Nós temos uma proposta assim, de trazermos alguma atividade com relação a isso. Mas assim, varia muito. Vamos começar. Se o aluno ele for nível básico, né, a gente recomenda que ele assista dublado. Eu disse que eu era contra o dublado total, mas é bom que ele assista a primeira vez no episódio dublado, para ele entender. Pode até colocar a legenda em inglês ali, eu acho que não faz mal. E aí, uma segunda vez, ele já põe o áudio em inglês. Né? Isso é o pessoal que está começando. Tá? E pode assistir quantas vezes quiser. É somente a primeira vez dublada. Quem já está do nível intermediário acima, ele assiste a primeira vez, a meu ver, inglês e legenda português. Aí ele ele esquece o dublado. Inglês, legenda português, primeira vez. A segunda vez, ele retira, ele assiste com a legenda em inglês, fica em inglês, áudio e legenda, e a última vez ele tira a legenda. Ele assiste somente em inglês. Então, ele assiste 3 vezes, tá? Quem está no nível intermediário e avançado. Tudo bem? Thiago, quiser complementar? Perfeitamente, eu acho que você colocou muito bem. Né? Gente, é importante a gente entender que não existem fórmulas assim fechadas, certo? No que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem de inglês. Então, tem pessoas que aprendem muito com séries, mas tem pessoas que aprendem mais com música, e tem gente que aprende com ambas, certo? Então, mas é importante essa exposição à língua inglesa ao máximo possível. Então, se você puder colocar, né, nesse primeiro momento, a legenda em português, se você é um aluno de nível mais básico, e depois, com a legenda em inglês, e finalmente retirar, né, ótimo. Principalmente se for uma série ou um filme que você goste bastante. E todos nós temos, né, os filmes, as séries que nós mais gostamos e que não nos importamos de assistir várias vezes. Então, por que não fazer esse exercício, né, expondo-se ao máximo? Né? Immerse yourself in English, né? Expondo-se, imergindo ao máximo em inglês. Obrigada. Agora tem o Teacher Diego, que falou que gostaria de falar. Teacher Diego. Hello, good afternoon, everybody. I'd like to introduce myself for you. I am Diego, and I work in a school called Poeta José in Santa Inês, Maranhão. I have loved and I have teaching English and studying English since my childhood, and I love his language. But I'd like to speak in Portuguese because I'd like invite you to subscribe my channel, okay?
Pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Diego e trabalho numa escola em Santo Inês, Maranhão, chamada Poeta Antônio José. Eu disse que gostaria de falar em português mesmo, porque eu gostaria, assim, de humildemente pedir que vocês conheçam o meu canal Teacher Diego Pinto e se inscrevam. Porque nós entramos em contingenciamento, vocês sabem, né? Dia 13 de março, eu acredito. E aí nós nos preocupamos aqui, o pessoal aqui da escola, como é que a gente vai transmitir esse conhecimento? Porque a gente não queria que fosse interrompido, né? E aí surgiu as aulas remotas, eu pensei em criar esse canal para transmitir o conhecimento para o aluno lá, para o alunado. Aí criei. As primeiras aulas são bem amadoras, assim, a gente está tentando melhorar cada dia mais, para que esse conteúdo seja melhor aceito, mais animado, mais divertido, e isso melhore no aprendizado do aluno, para que ocorra de uma forma mais tranquila, mais natural. Aí eu gostaria que vocês, encarecidamente pedir que vocês se inscrevam lá no canal, Teacher Diego Pinto, tá bom? Dê essa forcinha lá pra gente. Aí, muito obrigado. Pode deixar na live. Deixa no chat o endereço do seu canal, tá? No chat. Obrigado. E aí, os comentários, críticas, dúvidas, vocês podem colocar lá embaixo lá que eu responderei todos vocês. E também gostaria de saber, eu sou de Santo Inês, gente. Santo Inês é centro do Maranhão, e aqui o contato com outro professor de inglês, ou as pessoas que gostam de falar inglês, é difícil, é muito raro. E eu trabalho numa escola integral, a gente chega às 7, sai às 5, não tem para onde correr, 7 às 5, de segunda a sexta. E aí isso torna o nosso contato com a fala um pouco difícil. Aí eu queria saber se vocês não têm um grupo que eu possa ser inserido, ou a gente não pode formar um grupo de professores e alunos, para a gente poder falar em inglês, saber como é que nós estamos, como estão as nossas aulas, tudo em inglês. Eu sinto muita falta. Você me permite, Diego? Você faz o seguinte, você deixa o teu contato aqui no chat, que eu vou entrar em contato com você. É porque a gente está com um tempo bem avançado, ainda tem bastante perguntas pela frente. Tudo bem? Tá, obrigado. Desculpa a demora, desculpa aí o avançado da hora. Professor Dilbert, tem um professor Dilbert. Pode ligar o áudio, por favor, professor Dilbert. Dilbert. Hello. Hello, Janelle. How are you? Hello, my friend. I'm fine. You remember me? Yes, of course I remember you, my friend. Okay, great. Congratulations about the webinar. Thank you very much, my dear friend. I'm glad to see you. E aí, o que você tem para nos dizer? Gostou? Quer complementar com alguma coisa? Bom, as dicas são muito interessantes, né? Agradeço aí ao professor Diego, né? Ao professor Janieri, que foi meu professor, né? Na época eu tive aula com você, ainda não gostava sempre do inglês, mas não tinha curso de letras, né? Eu formei letras e estou atualmente só na questão de ensino mesmo, né? Hoje leciono em inglês em escolas particulares, então, como nosso amigo Diego aí também falou, a gente teve que se adaptar às situações, né? Então, tive que também fazer as videoaulas, né? Com o canal. Também tem um canal no YouTube, né? Bem simples, mas com o objetivo de divulgar o inglês, né? Principalmente as crianças que estão iniciando. Essas dicas aí são muito boas, né? Flashcard, eu uso muito flashcard para poder a criança memorizar melhor as palavras. Muito bom mesmo, a música, a série, filme, todas as dicas são excelentes, vocês estão de parabéns. Obrigado, querido. Pode deixar o contato aí, nós vamos fazer um estudo, tá? Para interagir, para trocar ideias, né? Para conversação. Sabrina, por favor. Temos uma pergunta da Ellen Suene Ferreira. Ela perguntou se essa temporada terá outro encontro, professor. E aí, o que o senhor diz? Eu já respondo. Sabrina,
por gentileza, você pode colocar lá o link do formulário, porque Sim. alguns já querem, de repente, sair e tal, né? Onde já passamos bastante, pedindo desculpas a todos. Eu vou responder, então, a pergunta aqui da nossa participante do webinário. Nós continuaremos mensalmente, tá? Essa segunda etapa, ela deixou de ser quinzenal, tá? E ela acontecerá sempre às sextas-feiras, a última sexta-feira de cada mês. Então, a próxima, né, na última sexta-feira de setembro, nós teremos novamente, às 16 horas, o segundo episódio da nossa série English Talks. Teremos algumas inovações com relação à metodologia. Tá? Nós já teremos, por exemplo, a partir de setembro, furo de reportagem, Tiago. Tiago, furo de reportagem. Nós teremos já um convidado. Na verdade, vai ser uma convidada. Então, nós também estaremos interagindo com outros professores, outros profissionais, né, da área de letras, trazendo também mais informação. Então, nós vamos mudar um pouco a metodologia e isso já vai começar a partir da última sexta-feira de setembro. Mensalmente, agora, English Talks, para que a gente tenha mais tempo de se preparar, né, de se organizar e trazer uma informação interessante para todos vocês. Sabrina. Então, temos mais perguntas, professor. Dá para fazer mais perguntas? Sim, com certeza. Vamos atender mais 2 ou 3 perguntas. Você está bem avançado. Ok. Acho que a Andrea Rodrigues perguntou: What can we do when forget some expression and don't want to use something of double meaning? Tiago, essa aí é para ti. Sabrina, posta lá, por favor. Tem alguém pedindo o link do formulário. Põe lá no. Vou botar. Tiago, quer ficar com essa aí? Oi, encontrei aqui. What can we do when forget some expression and don't want to use something in double meaning? Né? Então, traduzindo aí para os demais, o que podemos fazer quando esquecemos alguma expressão e não queremos usar algo com duplo significado, né? Ambíguo, né? Uma ambiguidade. Aí um ponto importante, Andrei, né, que fez essa pergunta, aquilo que a gente falou da questão do vocabulário, né, que é muito importante a aquisição do vocabulário. Uma das estratégias que a gente pode acrescentar aí, que vale também para a nossa língua materna, português, o aprendizado de expressões sinônimas, né, que, de acordo com a linguística, não quer dizer necessariamente a mesma coisa, mas que são expressões que se aproximam, que são equivalentes. Então, na minha apresentação, eu coloquei para vocês da importância da gente aprender expressões. Vamos deixar de lado essa questão de palavras isoladas. Né? Num outro webinar que nós fizemos, eu falei muito de collocations, essas combinações, a maneira como as palavras combinam entre si. Então, a melhor maneira de você aprender expressões de agora em diante é aprender, né, por exemplo, um verbo, um phrasal verb. Em que situações, em que contextos eu utilizo esse phrasal verb? Né? Quando eu aprendo blocos de linguagem, quando eu aprendo collocations, eu tenho mais recursos para utilizar expressões alternativas no momento em que my mind went blank, minha mente deu um branco, mas aí eu posso usar uma outra expressão, certo? Considerando, né, essas collocations que eu aprendi, tá certo? Ok, então, tinham várias outras perguntas, mas eu vou escolher aqui alguma que ajudaria para complementar, né?
Tem uma bem interessante que o Breno Oliveira falou. Como iniciar uma conversação com um estrangeiro. Você responde essa aí, Jonieri? Eita, escreve para mim. Professor... já ia falar que o senhor está desligado. Não estou conseguindo ligar. Não estou conseguindo áudio. Já voltou, já. Estamos escutando. Voltou? Tá. O estrangeiro, o falante de língua inglesa, ele, ao identificar que você não é nativo, né, ele vai... Parou? Parou o áudio? Alô? Não, estamos ouvindo. Não? Tá. Então, ao identificar que você não é nativo, ele vai, obviamente, né, ele vai ter um cuidado maior, né? Então, a gente às vezes se preocupa tanto e diz assim, como é que... eu tenho medo de falar com um nativo porque ele não vai me entender, ou coisa assim. Então, você age normalmente. Você age normalmente. Você fala o inglês, né, que você sabe, né? Você pode saudá-lo, né? How are you? How are you? Hello. Hello, hi there. Então, você vai, né? Where are you from? What are... Deu um probleminha aí do Jonieri, né? Acabou saindo. Então, só complementando. Se o senhor puder responder, professor. Respondo sim. Então, acho que foi o Andrei que perguntou também, né? Então, indo na linha de raciocínio do Jonieri, né? Em geral, gente, os falantes de língua inglesa, né, como língua, idioma oficial, eles têm essa negociação de significado. Então, eles veem que a pessoa não é falante nativo, então, né, eles normalmente, talvez até a dinâmica, né, a prosódia, né, o ritmo da conversação, muitas vezes acaba sendo mais pausado, né, se torna mais didático ali aquela conversa com alguém que está aprendendo, né, que está em um processo de desenvolvimento. Você não precisa também se envergonhar disso. Olha, diga que você é um learner. I'm still learning English. Né, ainda estou aprendendo inglês. Então, em geral, né, pelo menos nas experiências, nas vivências que eu já tive, eles são muito respeitosos, né, até porque o inglês, gente, ele não é mais uma propriedade exclusiva de um país A e de um país B. O inglês é um idioma internacional. Então, existem mais pessoas falantes da língua inglesa que são estrangeiros, né, que falam inglês como língua estrangeira, do que a própria população que fala o inglês como primeira língua, né, língua oficial, ou como segunda língua oficial, tá certo? Voltei, pessoal. Tinha caído aqui a internet. Salvei aqui, viu? Professor Tiago claro, respondeu, professor Janiele. Perfeito. Não, o Tiago é o cara. Então, já que o tempo já passou bastante, né? Já estamos 20 minutos de atraso, né? Passamos. Eu acho que nós já podemos encerrar, né, professores? Então, eu gostaria de agradecer a todos que participaram, né? Foi uma experiência muito boa também com os professores, foram ótimas palestras. E fiquem atentos às redes sociais dos professores, assim como a minha também, que nós estaremos postando a data do próximo evento, do próximo episódio do projeto, né? E que eu espero que todos tenham gostado e todos tenham uma boa tarde. Professores, querem se despedir? Dizer assim que é um desafio, mas assim, deu tudo certo, graças a Deus. Agradecer mesmo a participação em massa das pessoas, a adesão. Tivemos mais de 130 inscrições, né? E tivemos aqui quase 60 participantes na sala.
e a gente agradece a toda a equipe, né, o staff do English Talks, a Heloísa Guimarães, que está nos bastidores, a Sabrina Pacheco, ao meu parceiro Tiago Macedo, né, e até a última semana, a última sexta-feira de setembro, com o segundo episódio e já uma inovação nessa parte da metodologia. Agradecemos também a participação dos professores que estiveram aqui conosco, dos alunos de São Ramon da Mangabeira, dos alunos do IFMA Caxias, dos alunos da comunidade em geral, né? Agradecemos a presença do nosso parceiro Luiz Moraes, do Campo Caxias, que esteve aqui conosco também, tá? Então, até a próxima, meus amigos. Thank you very much. E aí, Tiago, com a palavra. Tchau, tchau. Andressa pediu para lembrar que tem o campus Adaeoses, né, também participando. Então, obrigado, Andressa, pela sua participação. Obrigado também a todos os demais campi, né, além de Mangabeiras e Caxias, que porventura estejam conosco, a comunidade externa, aos nossos amigos professores, Teacher Diego Pinto, né, Teacher Dilbert, a Heloísa e a Sabrina, né, que brilhantemente começou, né, estreou na segunda temporada, sendo aí uma excelente mediadora. A gente agradece, gente, a adesão e vamos seguir com esse projeto, certo? Nos vemos em setembro. Bye bye. Have an excellent weekend and don't forget to study in English. Obrigada a todos, tenham uma boa tarde. E como fizeram a inscrição pelo IVEN, né? Nós vamos avisar também pelo e-mail também. Fiquem atentos aos e-mails, ok? Boa tarde a todos.